acesso a livros legais, a livros foda, a livros bacanas, a livros interessantíssimos, para quem não tem normalmente acesso, para quem não entra numa livraria e escolhe aquela capa linda, ou então aquele livro que ouviu falar, aquela resenha que leu, a Supersônica veio tentar suprir isso, e a inspiração é a própria sócia principal dessa turma, e a Maria Carvalhosa, que está aqui sentada, perdeu a visão aos 13 anos, mas voraz leitora, ficou muito culta, mais que tudo, no fato de não poder escolher os livros que queria ler. Então, essa pessoa que nasceu para isso. A gente está aqui nessa casa, na melhor companhia, como eu falei. Algumas dessas editoras são nossas parceiras no nascimento da Supersônica, né, vieram com a gente nessa viagem. E hoje a gente está aqui, hoje, amanhã e depois, a gente está aqui pegando pedaços, trechos dos livros dessas editoras maravilhosas, para ler com pessoas incríveis, algumas autoras, como a caso da Rafaela, outras atrizes, não sei nem dizer que nível que é, sabe? Roberta e Marta são, sei lá, pessoas que eu, sei lá, amo, eu sou muito fã delas, e acho que a gente está vivendo um grande privilégio de elas aqui, lendo trechos dos livros que a gente selecionou. A outra coisa que as pessoas ainda têm é uma ideia da curadoria, né? Então, onde chega uma mulher. Essa é uma frase da Pagu, no livro que a Apóstolo lançou agora, que se chama Até Onde Chega a Sonda. São os diários de visão da Pagu, que a Marta vai ler, está aqui, Onde Chega a Sonda, Patrícia Galvão, Pagu, e a Marta vai ler trechos que ela selecionou. E só rapidamente eu queria dizer que a Marta, a história da Marta é muito imbricada com esse livro, porque ela foi oferecida por uma pessoa que achou que ela tinha óleo de Pagu num restaurante em São Paulo. Saí do papel e do celular que tem no próprio. A gente também, mas... Mas eu cobrava o desafio e já era que ela não mexesse os braços. Agora vai ser fácil porque ela vai segurar o celular, então ela não vai poder mexer. Mas... Desafio para o qual eu não tive tempo de me preparar. Não, isso faz 5 minutos. Mas é isso, o interessante é isso, é que assim, o recurso que ela tem é a voz dela. E eu acho que ela já usa a voz dela incrivelmente, ela não precisa de nenhuma coisa. Mas ela vai usar o braço, ela não tem entender. Mas é isso. Então vamos ouvir a leitura da Marta Noil, de Pagu, Até Onde Chega a Sonda. Não tem nem uma meia fase aqui, não, né? Não. Vida, eu ainda não consigo te falar como eu preciso. Eu procuro tanto, eu não posso. Talvez eu consiga um dia. Eu me curvo, desesperada. É porque eu não te mereço ainda? Há tantas palavras criadas e transformadas por mim, mas de exteriorização interdita, então todos os sons vão para os meus olhos. Que peso eu tenho nos meus olhos, que me carregam toda. Isso, mas nada mais vai impedir de te mostrar o que eu sou. Eu me atrevo a te mostrar toda a ruína que eu sou. É possível que te sintas muito em mim e que isso te horrorize. É possível e justa a repulsão, que acabes não me suportando. Poderei te perder, mas poderá fugir-te. Nunca mais terá sossego. Viverá sempre dominado pela inquietação e tormento. Não és como os outros. És uma criatura excepcional. Há homens que têm algo de ti. Há indivíduos céticos e amargurados que andam por aí como personagens pirandelianos, exaltando a dúvida, gritando contra a vida e contra tudo. Estes esperam uma solução da vida, ainda que seja não solução.
Tu não esperas nada da vida. Tu sabes que és ridiculamente humano. Sabes que não tens lugar. Por isso, ris cruelmente de ti. Tu te sabes ver. Não consegues esquecer de ti mesmo. Tens a visão e a sensibilidade que só os gênios possuem, mas com a vantagem de não ser gênio. Há qualquer coisa imensa. Eu pressinto a existência de qualquer coisa muito grande. Só não sei o que é, nem onde encontrar. Como é que eu vou subtrair dessa avalanche que é meu mundo? Algo coerente, direitinho, com sequência. As ideias me escapam, elas escorrem entre os meus dedos. Elas ultrapassam a própria capacidade. Tudo é tão rápido que deve ter coincidência no tempo, ou não deve haver tempo. Porque no mesmo instante eu penso de diversas formas. Sinto de diversos modos. Se eu pudesse ter um filho teu, que tenho eu com a vida, com o bom senso, eu só penso monstruosidades. Que sejam monstruosidades, ninguém tem nada a ver com isso. Antes eu tinha essa preocupação. A ideia de gafes e de desastres me atordoava e a artificialidade me amargurava. Mas agora, nada mais vai me impedir de ser sinceramente ridícula e monstruosa. Tudo que eu falo, tudo que eu faço é dito e é feito à minha revelia. Há um impulso qualquer muito poderoso dominando, instigando a minha ação. Mas eu não percebo nenhum sinal de resignação. Antes revolta. Eu não admito a derrota. Não aceito o esmagamento. Não entregarei os pontos à impotência. Prefiro continuar arquejando. Eu tenho que me atirar a qualquer coisa, realizar qualquer coisa, ainda que seja monstruosa. Por que aparentar uma paciência que eu não tenho? Uma resignação estoica que não admito. Noite afora, o vasto silêncio ansioso espera pelas asas do infinito. Amo e agora eu sei o que há de verdade no que a gente vê. Eu sou uma criatura que nasceu ontem. Eu sou só amor. Não me lembro de mais nada. Não quero saber de mais nada. Os meus estudos, antes tão caros, o que é que significam para mim hoje? Eu poderei ao menos pensar em estudar. Nada mais sei que tremer o tempo todo, comovida. Nunca poderei lhe dar mais do que o meu amor. Bom, agora quem vai fazer uma leitura pra gente vai ser a Roberta Estrela Dalva. E se ela precisa de alguma apresentação, bom, vou fazer. A Roberta Estrela Dalva é uma atriz, MC, diretora, pesquisadora e poeta. Ela é membro fundadora do Núcleo Bartolomeu de Depoimento, Teatro e Hip Hop, e do coletivo Frente 3 de Fevereiro. É idealizadora do ZAP, Zona Autônoma da Palavra, e curadora do Rio Slam Club. Juntamente com Tatiana Lorman, ela dirigiu o documentário Slam, Voz de Levante, de 2018. Nesses fones que estão colocados na parede. E, bom, a Roberta agora vai ler um... Não. Sim. Não, tá bom. Pode. A Roberta vai ler alguns poemas do livro Nenhuma Língua Neutra, da Johnny Brand. E a Brand é uma poeta, ensaísta, romancista e documentarista que nasceu em Trinidade e Tobago e vive no Canadá. Nesse livro, ela reúne alguns poemas que falam da sua condição de mulher negra e lésbica, mas também de muitas outras coisas, da ancestralidade, da diáspora, da colonialidade, do amor, e tudo isso de uma maneira muito própria, com imagens. Com tradução da Lubi Prat e Jade Medeiros. A Johnny está falando agora numa mesa na programação principal, mas vocês podem ouvir ela falar aqui mesmo, na Casa Sete Selos, numa mesa com a Cristina Char, mediada pela Lubi Prat, a produtora, e vai ser no domingo, às 10 da manhã. Então agora, com a Roberta. Eu falei que é da Fosco, o livro da Palavra.
Se eu não falei, era fácil. Nossa, Então esse poema chama Duro contra a Alma. Ele tem 10 partes, eu vou ler a primeira e a 10ª. Duro contra a alma. É você, garota. Esse trecho de estrada até Blanchichoz, a cada curva, um pouco de azul e terra seguindo em frente, batendo rocha e oceano assim, se desgastando, pulindo a pérola das entranhas das conchas e corais. É você, garota. É você. Todas as minhas facetas, serra e mergulho no coco e manzanídea, a brisa do mar, assim, modelou a floresta de areia e palmeira magricela, assim, querendo cair, pendente, verdejante, refrescando a estrada. É você, garota. Ainda que nunca enxergue, a queda antes de Timberline, aquele borrão negro brilhante de mar na serra, na terra da fumaça dos arbustos, aquele batimento do coração que se espreguiça até Maracas. A Baía de Lafayette nunca te conheceu, mas é por você que ela escorre das rochas. É você, garota, aquele pingo de lagoa, jacaré muito abandonada, essa lápide da minha juventude hesitando em andar direito, virando na estrada de Schorner, se transformando em duene, espírito e mar quebrando com força, virando raciocínio ardente. É você, garota, esse poema que nenhuma mulher jamais escreveria para outra, porque ela recearia tocar esse rio em ebulição, tal qual uma mulher que dorme, aquele cheiro de coxas frescas e suor morno, lençóis feitos dela, como o mitã rolando para o Atlântico. É você, garota. Qualquer coisa que jamais mingua ou se esquece, algo duro contra a alma. Esse é o lugar onde você percebe que a visão se torna terna, o ar noturno humano, o silêncio maçante, cheio de falatório. Vulcões cessam e estar acordada é mais encantador que sonhar. 10. Então é simples assim. Eu senti o romance nada ordinário de mulheres que amam mulheres pela primeira vez. Explodiu na minha boca. Alguém disse, ela é sua primeira amada. Você nunca mais vai querer deixá-la. Eu fiquei com isso na cabeça, que envelheceria com você. Mas talvez eu sempre tivesse na cabeça que simplesmente envelheceria, escureceria em algum lugar com outra mulher que envelheceria comigo. Então decidi que seria você, quando você me encontrou naquele apartamento tomando uísque no café da manhã. Quando voltei de Granada e enlouqueci por 2 anos, naquele tempo em que se eu ouvisse qualquer coisa minha pele queimava como um nervo e as paredes eram como papel e eu não conseguia pregar o olho. De repente eu te senti do outro lado, do meu quarto, esperando. Vi suas costas arqueadas contra essa cidade que habitamos como guerrilheiras. Esfreguei minha mão consciente na sua barriga macia e acordei. Vi essa mulher, uma vez, em outro poema, sentada, jogando água na própria cabeça, na pele de uma praia afastada, enquanto ela se virava em direção ao seu centenário. Vê-la fez com que nenhuma parte minha ficasse confortável. Eu a invejei, de tão velha e reservada, um certo costume lavado de seus olhos. Eu devo tê-la reconhecido. Sei que a observei ao longo da orla da arrebentação, prometendo a mim mesma. Uma mulher velha é livre. No meu nervosismo, algo ali se desenrolava. E ela era um lugar onde ir, acredite, contra os vendavais da masculinidade, no que era ela masculina. Velha, pássaro velho, apertando os olhos na asa da águia sobre a cabeça dela, xingando baixinho. Eu tinha em mente que ela seria graciosa em mim. E talvez tivesse sido, se eu não tivesse ouvido você rindo em outro tempo e tivesse erguido minha cabeça do encanto árido dela. Você abriu o mundo para mim. Alguém disse, ela é sua primeira amada. Você nunca vai querer deixá-la. Meus lábios não podem mais dizer. Mulher velha escurecendo. Ela é a paz de outra vida, que não aconteceu e que não poderia acontecer na minha carne. E não era paz, mas voo para a mulher velha, oração aos santos da minha ancestralidade. Acabasse o balde que carregam mulheres, que golpeiam seus seios, que se tornam pedra, vertem prole e sorriso. Eu sei desde então que uma mulher velha escurecendo extirpa, membro por membro, se exaure branca correndo, a pele rasgada em carne viva, como uma bola de luz brilhante voando, virando mulher velha. Só agora eu sei que meu desejo por essa mulher velha
Era o desejo de fugir do olhar aprisionador dos homens. É verdade. A gente passa os anos depois dos 30 se revirando, com a ideia de ter sido uma imbecil, ouvindo finalmente todas as palavras que passaram por nós como ar, como muita diversão, ou todas as palavras que devem ter existido enquanto estava ouvindo as outras. O que eu ia querer com essa frase que você diz, lançando-a de lado. E repito às vezes que você estava enganada. Poemas colocados de propósito no seu caminho. Aos 11, a estrofe de um vestido amarelo se impôs de pernas cruzadas sobre o meu sexo. Era a festa de aniversário inesperada de um garoto. Um vestido amarelo para uma menina. Menina macho. A punhalada da feminilidade se reúne bem na cintura. Ela parecia um menino de vestido, minha irmã mais velha disse. Uma correção lírica e feminina de uma tia atenta. Não diga isso. Ela tá bem mocinha e linda. Mocinha e linda. Empiriquitada para te estilhaçar, de modo que nunca, até que seja quase tão tarde, a ponto de não mais importar se você agarra alguma parte, algo está faltando, talvez uma asa, algum fragmento do seu verdadeiro eu. Mulher velha, esse foi o fragmento que apanhei no seu olho. Esse foi o olhar pelo qual me apaixonei. O pedaço seu que você guardou. O pedaço que sobrou. A lésbica, a inviolável, sentada em uma praia num tempo em que não se ouvia seu nome. Caso contrário, ele teria te atirado ao mar. Ou você, ao escutar esse nome, caminharia de bom grado ao azul silencioso. Em vez disso, você se sentou e eu vi seu olhar. E persegui aquele olho até que se acabasse. Então eu vi o outro, o fragmento ardente. Alguém disse, ela é sua primeira amada, você nunca vai querer deixá-la. As santas dessa ancestralidade que também riem de si mesmas como jametes, no prazer de suas pernas e acariciam seus sexos no espelho. Eu me tornei eu mesma, uma mulher que olha para uma mulher e diz, aqui eu te encontrei. Assim estou empretecendo do meu jeito. Você me mostrou o mundo inteiro. Foi como se outra vida explodisse na minha cara, iluminando. Tão facilmente a ponta de uma asa que toca a arrebentação, tão facilmente que eu vi meu próprio corpo, ou seja, meus olhos me seguiram a mim mesma, me tocaram como um lugar, outra vida, terra. Dizem que esse lugar não existe, então. Dizem que esse lugar não existe. Então, minha língua é mística e eu já estive aqui. Aqui pra essa linda que tá iluminando! Ai, barulho aí! Batalha de irmã. Então esse aqui é bem curtinho, são 2 páginas. Ele se chama Canção de Blues para Mamie Prater. E quando eu li ele eu lembrei de uma cantora que se chama Elizabeth Cotten. É uma violeira como a nossa Helena Meirelles. E ela tem um ponto, eu falo ponto porque esses blues rurais assim, são quase como pontos assim, de ancestralidade. Que se chama Freight Train. E ela tá assim, sei lá, com 90 anos tocando violão ao contrário, com as cordas todas ao contrário. E tem ela nova cantando e a velha. Então eu vou fazer essa introdução. E esse poema foi escrito quando a autora viu a foto dessa Mamie Prater, que era mais escravizada, fotografada aos 115 anos de idade. Freight train, run so fast. Freight train, run so fast. Please don't tell what train I'm on. They will know what route I've gone. When I die, Lord, bury me deep, way down on Old Chestnut Street, so I can hear old number 9 as she comes rolling by. Fica velha. When I am dead and in my grave, no more good times where I crave. Blaze my head a stone and feet and tell them all I've gone to sleep. Ela esperou que o século virasse. Esperou até que tivesse 115 anos para ser fotografada. Para ter sua fotografia e pôr os seus olhos nela. Esperou até que a técnica da fotografia estivesse adequadamente desenvolvida para ter certeza que a imagem ficaria nítida.
ter certeza de que nenhum daguerreótipo rudimentar perderia sua imagem, perderia suas linhas e, acima de tudo, seus olhos e suas mãos. Ela tinha a paciência de 115 anos. Sabia que se tivesse a paciência para não matar um homem branco, eu veria essa fotografia. Ela esperou o tempo que foi necessário para ter sua fotografia e pôr seus olhos nela. Nos 115 anos em que ela teve que esperar por essa fotografia, aperfeiçoou sua pose. A esculpiu um ombro de dor, algo como desespero, que nunca assim nomeou, pois não teria resistido. Nas lavouras, aquelas que lavrou. Nos dias em que foi mula, que marcaram seu caminhar a ferro quente, por querer e sem querer, ela esperou, nem sempre em silêncio, nem sempre paciente, por seu retrato. Na hora que ela sentou, de vestido preto, colarinho e lenços brancos, os pés tinham virado mármore, o coração lustrado de vermelho e os olhos. Ela esperou 115 anos, até que a ciência da fotografia avançasse do estanho para tal botípia, até uma superfície sensível, o suficiente para conter seus olhos. Tomou o cuidado de não perder os sinais, de escrever naqueles olhos o que os dedos não poderiam roteirizar, um pacto de sangue por um século, uma década e mais. Sabia então que seria eu a encontrar sua vontade, seu relato meticuloso, seus olhos, os dias esperando por essa fotografia. Foi o que a manteve sã. Ela planejou tudo. O dia, a luz, o fotógrafo supérfluo, seus seios, suas mãos, esse momento meu, virando as folhas de um livro, observando seus olhos. Johnny Brand, Nenhuma Língua Neutra, Bazar do Tempo. Bom, agora a Marta vai voltar para ler um trecho da peça Homens que Caem, da Marion Alberto, do Caetano Cabogó. A Marion Alberto é uma artista convidada da FLIP, ela fez uma mesa hoje incrível com a Flora Susequim, dois artistas da voz. A Marion, ela é atriz e dramaturga. E nesse trecho que a Marta vai ler é o monólogo do Cedric, que é um personagem que ele está montando uma peça dentro da peça sobre o livro Nossa Senhora das Flores, do Jean Genet. Gente, será que eu descobri hoje que eu preciso usar óculos? E aí? Você não quer subir? Coitada, você não quer subir no palco? Sobe. Sobe pra cá. Vem. Marta, tem um óculos aqui dentro. Não vou inaugurar. A Marion tá aqui. Marion. Homens que Caem. Saint-Étienne, o apartamento, 2016. A fala do Cedric. Cedric tinha passado uma noite horrível, horrível. Ele se revirava sem parar. Talvez até tivesse rangendo os dentes. Mais uma noite que marcara o rosto, pensou. Ele tinha marcas que não paravam de aumentar. Passou da conta. Uma noite que passou da conta. Ele queria encontrar refúgio em Julian, mas Julian dormia. Entretanto, o motivo da insônia de Cedric não foi Julian. Não, de jeito nenhum. No fundo, o caso com Julian tinha sido resolvido. Estava tudo bem entre eles. Foi doloroso. Por mais que ficasse nervoso com o fato de ser seduzido por todo mundo. Mas Julian não era o seu problema aquela noite. Cedric tinha um problema. Ele sabia. Ele sentia que esse problema moldava seu corpo. E lhe fazia suar. Pois é. Ele suava sobre o travesseiro. Esse era o problema. Tá molhado. Várias vezes ele acordara gritando durante a noite como a porra de um sonâmbulo. Julian dormia tranquilamente. Como ele o detestava por dormir sempre bem, tranquilo. Uma presença lânguida ao seu lado. Já Cedric se sentia literalmente contraído, uma pilha de nervos. Era isso que ele era. E o outro aí, relaxado. E ele fumava vários cigarros durante a noite. Ele tinha vontade de apagá-los no corpo rechonchudo de Julian. Esmagá-los ali, na pele branca,
franguinho. O momento de ternura passa rápido. Cedric voltou à raiva. Isso sempre dava a ele um impulso para começar o dia. Você tinha jurado que não ia fumar mais sozinho, disse ele ao seu reflexo no banheiro. Você não vê que isso deixa a sua pele feia no dia seguinte? Cedric se sentia visivelmente decrépito. Seu rosto fazia pensar nas velhas fachadas dos prédios de Saint-Étienne, completamente em ruínas. Uma tristeza o assolou. Como eu gostaria de me abandonar. Ele estava realmente para baixo. Ele tinha mordido o interior das suas bochechas. Ele sentia suas bochechas rugosas. Pois é, exatamente. Ele começava a se devorar por dentro. Eu me como. Eu estou me devorando. Corroendo meu sangue. E à noite, essas expressões tinham um sentido engraçado. Ele se imaginou completamente devorado por si mesmo. E Julião o encontra assim. O rosto perfurado pelas mordidas. Um rosto de renda. A palavra renda o faz pensar em Nossa Senhora das Flores, o romance. Genet, o autor, amava também os tecidos. As fendas de seda, página 39. As rendas em alto relevo, página 36. E Cedric, de repente, percebeu o que à noite o corroía. Ele precisava encontrar o começo do espetáculo. Ele estava no meio dos ensaios de homens que caem, inspirado no romance Nossa Senhora das Flores. O romance começava assim. Genet, sozinho, dentro de sua cela, com retratos de assassinos. Ele perguntou se também ele, finalmente, não era um pouco assim, prisioneiro, abandonado, sozinho. Julian dorme. Isso não importa. Seus pulmões, no momento da negação do seu amigo, seu amante, Julian, sua mulher, seu tudo, anularam-se completamente. Acalme-se. Ele cheirou a axila para encontrar paz. Respire, meu querido. Ele embalou-se como se fosse a própria mãe por um instante e para si mesmo falou com ternura. Tempo longo, durante o qual Cedric cheira a axila e se emociona com o gesto que faz. Um gesto delicado. O braço passou em volta da cabeça. Isso, assim é bom. Ele tinha acabado de inconscientemente fazer um gesto circular. Um gesto a la Nijinsky. Isso o emocionou. Ele fez o gesto de novo e refez uma vez mais. Ele sentia apenas a sua cela, porque nestes momentos era assim, em seu luxuoso apartamento em Saint-Étienne. Em Saint-Étienne, a gente encontra supermercados baratos. E como diz o Le Monde, é uma cidade onde é bom viver. A gente prefere as nossas vidas às vossas. Ele pensou. E pensando nisso, livrou-se definitivamente de todos os jornalistas, da elite a qual ele tentou em vão pertencer, e dos parisienses. Ele se livrou da capital e ficou contente. E o lado feminino vinha. Ah, sim, mas é claro. Cedric estava sentindo uma mudança no ambiente. Ele sentia que estava se afastando de si mesmo, que ia embora. Não tinha dúvidas disso. Era apenas o suficiente para se abandonar. A noite ia ajudá-lo e Genet também. Ele tinha certeza, ele tinha que confiar no lirismo de Genet, mesmo que ele fosse um desprezível. Ele tinha de se afundar para sobreviver. Onde eu estava? Ah, gesto circular. Gesto essencial. Começo de algo, sim, esse gesto era o começo de algo. Algo que ia acabar no baixo ventre, isso também ele já pressentia, Cedric, mas ele não queria ir tão cedo. Esperar, fazer, durar, suspender o gesto que ia encontrar sua realização descendo ao longo do ventre, no calor de sua cela. Porque este luxuoso quarto de Saint-Étienne era também uma cela, ou melhor, era ele inteiro que era uma cela para si mesmo, uma gaiola, ele preferia essa palavra, gaiola de pássaro, onde ele trancava divine dentro dele. Toda a sua beleza, sua raridade era prisioneira ali no âmago do seu corpo. Ele sentia que ela batia, que ela queria florescer ao ar livre, arrebentar o corpo de Cedric e sair, respirar ela também os odores das axilas e girar como ninguém, ter a cabeça em círculos.
E Cedric, ao sentir Divine a ponto de irromper, não pôde deixar de sussurrar: eu venho te libertar. E como ele estava feliz de ser dessa vez o guarda depois do prisioneiro, ele pensou: meu prisioneiro, e se colocou a cantar docemente o Dies Irae. E ele não sabe como isso lhe veio, talvez das primeiras páginas de Genet, é possível, ou de sua infância de escoteiro, as primeiras emoções de escoteiro, quando os amigos o chuparam na barraca. Como essa lembrança é confusa, ele não sabia mais muito bem quem tinha chupado o quê, se eram os dedos do pé que estavam ali mesmo, e ele se lembra como as jovens mães falam às vezes de seus partos, quando elas sentem o bebê sair, e quando a colocam ali sobre o ventre, a criança quente. Cedric se lembra como ele nascera naquele dia, ainda procurava desesperadamente, como era algo que ele queria, masturbando-se mais e mais intensamente, e não vem, e ele se masturbava não por ser vulgar. Cedric tinha tentado se justificar porque ele era no fundo um bom menino, ele não queria magoar completamente sua mãe. Eu não empurro pra fazer você sofrer. Mesmo se ele soubesse do seu gesto, sem dúvida causaria sofrimento da mãe. Quando ela soubesse, quando ela descobrisse que ele não tem nada a fazer na vida a não ser se masturbar e vir em público e perder seu tempo. Então, nesse momento terroristas correm na rua. Eles acabaram de prender um em Molenbeek com um nome difícil de pronunciar. Cedric tinha guardado o nome: Salah Abdeslam. E esse nome o excitara. Salah Abdeslam. Salah Abdeslam. Salah Abdeslam. E dentro dessa excitação, Cedric sentia Divine florescer. E dando corpo e voz a Divine, Cedric se justificava. Cedric fazia Divine todas as manhãs do mundo e não pensava mais nem em sua mãe, nem em ninguém. Por Divine ele escapava de todos os laços. Tão suave ela era, ele escapava sobretudo de si, de sua vida ordenada em Saint-Étienne. E por Divine ele estava perturbado, louco. E o primeiro gesto de Divine, nascido das mãos de Cedric, seu primeiro gesto era correr de Robbie pelo sótão e sentir o cetim roçar suas coxas, que ela trazia depiladas. Cedric as tinha preparado bem para ela. E abria a janela. Grande. Havia na janela gelo. A alegria da geada. Ela riscou no gelo: aqui vive Divine, a sobrevivente nascida da trepada de Cedric com a página 18 de Nossa Senhora das Flores. Ela estava feliz com esta união de um ator com um papel. Que união magnífica! Feliz de ter toda a literatura como mãe, especialmente esta, uma literatura um pouco escandalosa e profunda. A Rafaela, Eu posso fazer o esforço e lembrar do meu texto também, para não precisar vocês ficarem com a luz assim. legal. Não é bom. Não, o que você quiser. A Rafaela, autora de King Kong Fran. É um fenômeno muito particular para os poucos que não sabem, né? Ela, há um ano atrás, estreou essa peça no Teatro Ipanema e desde então tem enchido casas, Brasil afora, enchido casas, promessas de casas cheias para o ano que vem, né? E eu achei interessante que esse livro não foi escrito por ela, mas foi transcrito a partir das improvisações que ela fez. Achei essa história incrível. Então é um livro
que ela foi criando esse espetáculo e alguém transcreveu de uma gravação, e aí está o livro que ela vai ler hoje. E todos sabem, né? A Maria sabe que isso significa que ela vai ler hoje, ou pelo menos lembrar. E ela não vai atacar ninguém na plateia. É uma leitura que seria, né? Então vamos lá. King Kong Fran, ela vai ler o pedaço pela Cobogó, por favor. O livro da Marion também é pela É da Cobogó, Cobogó, tá? a gente falou. E pra cá, atrás. Eu posso iluminar também, né? Pra ter uma segunda função. Pode, mas também tá aqui também. Pode ir? Vai lá. Gente, ó, King Kong Fran é minha peça, né? Porque elas leram textos incríveis. Com toda a humildade do mundo. A King Kong Fran fala de uma assassina, né? Que matou 18 homens. E aqui ela vai contar a história de quando ela chegou no circo, pra trabalhar no circo. Eu vou contar a história de uma amiga minha muito linda. Ela tem 1,67 m, sem salto, com cabelinho Chanel. Um belo dia ela chegou no circo. Meu Deus, eu amei! Eu quero trabalhar aqui. Vou falar com o dono. Aí ela foi assim, tinha a secretária do dono, ela fez: oi, amore, poderia falar com o dono? Aí o dono ouviu e veio. Oi, amore, o dono. Você não pode discordar de mim, sua garotinha! Eu sei da tradição do circo, você é só uma garotinha. E o meu bisavô era palhaço, o meu avô era palhaço, o meu pai era palhaço e eu sou palhaço! Não existe mulher palhaça! E ela com a boca aberta pra ele. Cara de espanto, sabe? Aí ele caiu em si e fez: perdão. Me excedi. Depois da histeria masculina é um clássico, né? Sempre vem o drama. Aí ele começou: por favor, me perdoa. Eu ainda estou em desconstrução. Aí ela, de boa. Esse é o seu momento. Aí ele: agora, garotinha, eu quero te aceitar no meu circo, mas eu vou te ensinar o que uma mulher pode fazer em um circo. Por que você não coloca uma sapatilha de ponta, uma roupa de bailarina e fica se equilibrando em cima de um cavalo em movimento? Olha que legal! Melhor ainda, você pode, com essa mesma sapatilha de ponta, que tem um gesso, sabe? Na ponta da sapatilha, você pode se equilibrar em um arame a 7 metros de altura. Que se você errar, desequilibrar e cair, você morre. Ai, melhor ainda, eu vou colocar uma roupa bem sexy em você, uma lingerie, e vou te colocar na frente de um alvo, enquanto um homem atira facas em você. Se ele errar, você também morre. Vem pra nossa família. Nessa hora chegou no limite, ela só fez assim: Chiu, você não vai me dizer o que eu devo fazer. E militou! Porque a mulher, eu escrevi isso pensando, era só isso que ele estava ouvindo. Ela deu o texto dela, saiu pela porta da frente, olhou para trás e disse:
Bom, espetáculo número 5. Vocês lembram que foram 18, né? O que ele não sabia é que ela tinha um plano! Aí muda o ambiente da peça e vira madrugada! Ela tem um álcool 70 e ela vai jogando álcool 70 em torno do circo. Enquanto realiza essa ação, profere as seguintes palavras: vai tomar no cu, seu filho da puta! Vai pro caralho, seu merda! Ela tinha um cigarro aceso. Ela joga o cigarro no cenário e... fogo! Ela colocou fogo no circo. É isso. E agora, para fechar, a Roberta vai voltar e vai ler um trecho do livro As Mulheres de Brewster Place, da autora estadunidense Gloria Naylor. E esse é um romance mosaico, em que a gente acompanha as histórias interligadas de 7 mulheres negras residentes da Brewster Place, uma rua fechada, onde fica um complexo habitacional precarizado. Esse foi o livro de estreia da Gloria Naylor e foi muito aclamado, né, quando foi lançado. Chegou a ser adaptado para uma minissérie, mas nenhuma obra dessa autora tinha sido publicada no Brasil até agora. E agora chega ao Brasil, essa edição do Mulheres de Brewster Place, traduzido por Camila von Holdeffer e publicado pela Carambaia. A Roberta vai ler um trecho do capítulo Era Mae Johnson, que é uma dessas mulheres que são retratadas no livro. E é uma personagem que encantou a gente, e eu acho que vai encantar vocês também. Então vamos para o Põe você. Põe você no seu. Põe você. Tá. No final você dá pra... Vamos lá, eu vou aqui com este auxílio luxuoso. Obrigada. As Mulheres de Brewster Place, Gloria Naylor. Vou fazer um adendo na pronúncia, porque como é um livro, né, que não é na nossa língua, tem 2 mulheres, uma chama Eta, eu tô falando Eta, mas é Ita, Era, eu vou falar Eta, e a outra se chama Matty. Pode falar Mary, como você pode falar Roberta. Então, Era e Matty. Eta, May! Matty batia na porta do banheiro. Sai daí agora, você vai tá me atrasando pro culto. Mais um segundo, Matt, a igreja não vai fugir. Deus do céu, Matt resmungou. Ela é um tiquinho de gente, não devia levar mais que um tiquinho pra ficar pronta. Eita saiu do banheiro com uma pressa exagerada. Minha nossa, você é a cristã mais impaciente que eu conheço. Provavelmente a única cristã que você conhece. Matt não se deixou animar ao se curvar para pegar o blusão e a bolsa. Virou-se e ficou atordoada com um bombardeio de cores. Um chapéu de palha branco enorme reinava sobre camadas de ouro e pérolas que cobriam um busto gigantesco e um vestido minúsculo. Você pretende deslumbrar o senhor, Eta? Bom, querida, Eta disse olhando a parte de trás da meia calça para se certificar de que não havia fios puxados. Da última vez que eu tive notícias, ele não estava disponível. Você tem novidades? Matt pressionou os lábios e balançou a cabeça devagar para engolir a risada que sentiu subindo pela garganta. Vendo que não teria sucesso, desviou o rosto de Eta depressa e se encaminhou para a porta. Ai, só arrasta essa carcaça blasfema lá para baixo. Já perdi o culto da manhã esperando por você hoje. Go down, Moses, way down to the Egypt land. Tell Lord Pharaoh to let my people go. When Israel was an Egypt land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Everybody,
let my people go. Go down, Moses, way down to an Egypt land. Tell Lord Pharaoh, let my people go. Right. Let my people go. Everybody. Let my people go. Praise the Lord. Let my people go. O coro batia mãos e pés para conferir a cada sílaba uma realidade devastadora. E ao fazer isso, a congregação se ergueu, agarrou a frase e tentou bater mãos e pés para voltar a relegá-la ao esquecimento. Moses, way down, let my people go. Eta entrou pelos fundos da igreja como uma filha pródiga relutante, preparada no máximo para achar graça. A batida estranha e o calor e os corpos escuros reluzentes arrastaram até o passado, até as cinzas da inocência, a um tempo em que a dor podia ser castrada nas bordas afiadas da fé. Seu sangue disparou até as têmporas e começou a latejar em uníssono com as súplicas musicais em torno. Let my people go. Let my people go. Eta lançou um olhar para Matt, que estava se balançando e murmurando, e viu que as linhas do rosto dela haviam desaparecido quase por completo. Deixara Eta naquele instante para adentrar um lugar onde era livre. Com tristeza, Eta olhou para ela e para todos eles e ficou com muita inveja. Desabituada à textura irritante da dúvida, sentiu as lágrimas abrasivas à medida que irritavam a pele frágil da sua vida. Poderia ter havido outro caminho? Let my people go. Let my people go. A canção terminou com uma tremenda inspiração e a congregação se sentou como um único corpo. Vem, vamos arranjar um lugar. Matt puxou-a pelo braço. O diácono grisalho, com o terno pendendo, frouxo nos ombros inclinados, subiu no púlpito para uma leitura dos assuntos da igreja. Esse é um dos viúvos de que eu estava falando. Matt sussurrou e cutucou Eta. A pressão no braço trouxe Eta de volta para o banco de madeira desconfortável. Mas ela não queria ficar ali. Então voltou a se elevar e a sair pela janela, pelos olhos de vitral do bom pastor de 2 metros, e recomeçou a fútil tecelagem dos e se invisíveis e dos escorregadios, quem sabe, em um passado igualmente inalcançável. Os assuntos oficiais chegaram ao fim, o tesoureiro ajeitou as lapelas puídas, limpou a garganta e anunciou o orador convidado da noite. O homem era magnífico. Ele deslizou para o palanque com a facilidade de uma máquina bem lubrificada e ficou parado, imóvel, por um longo e indeterminável momento. Fitava confiante a congregação. Só precisava da sua atenção por aquela fração de segundo. Porque assim que a conquistasse, ia envolver aquelas almas com a voz e apertar até que gritassem para ser soltas. Sabia que aquilo estava por vir e aguardavam expectantes, respirando em uníssono, feito um único corpo. Primeiro ele brincou e lançou fios finos de seda que lhes afagaram com muita gentileza os músculos do coração. Estremeceram em êxtase com o toque e pediram por mais. Os fios se multiplicaram e se entrelaçaram firmemente em volta do único órgão pulsante que haviam se tornado. E ele apertou de leve, testando a reação. E o amém, irmãos, e o sim, Jesus, eram a permissão dele para dar aquele pequeno salto do coração para a alma e por toda a presteza e por toda a pretensa gentileza de lado. Agora ele ia ter que forçar e socar com os punhos cerrados para ser sentido. Não ousava interromper o ritmo furioso da voz, até que as respostas tinham atingido aquele tom febril de satisfação. Sim, Senhor! Yeah, Lord! Esmerilhos curtiços gelados. Jesus misericordioso, suma com o patrão que não me paga direito. Pai perfeito, me preencha até não haver espaço para mais nada, nem mesmo para aquele mundo gigantesco lá fora. Uma punição tão estranha por eu ter nascido negro. Era um trabalho duro. Havia tanta coisa neles que precisava ser restituída. O peito do pastor arfava em longos espasmos e o suor escorria nas têmporas grisalhas e rolava até o queixo. A voz potente agora estava rouca. As pernas e os braços erguidos tremiam à beira do colapso e, como sempre, estavam satisfeitos meio segundo antes que a resistência dele
chegasse ao fim. Eles voltaram a se sentar, fracos, exaustos, mas momentaneamente em paz. Nenhum preço era alto demais para esse culto. Naquele instante, eles o teriam seguido para uma batalha contra o imperador do mundo. E tudo o que lhes ia pedir era o dinheiro para as obras do Senhor. E de bom grado dariam mais da metade do pouco que tinham para continuar a confortar aquele homem. Eta não tinha ouvido a mensagem. Ficava observando o homem. O corpo dele se movia com ar daquele que não conhecera a privação recente. O tom da pele, o volume em torno do maxilar lhe diziam que era abastado, mesmo antes de chegar perto bastante para ver as unhas bem cuidadas e o anel de diamante no mindinho. As técnicas que ele usara a fim de deixar uma marca nas mentes da congregação não eram novas para ela. Havia encontrado os talentos assim em salões de bilhar, casas noturnas, companhias de seguro encardidas no segundo andar, numerosos antros e em uma dúzia de esquinas. Mas aqui havia uma espécie distinta de poder. Os instintos forjados na luta de um homem como esse podiam levá-la para a parte dianteira da igreja, à frente das esposas dos diáconos e da Liga das Senhoras, e para longe de Brewster Place, para todo sempre. E a encontrar não apenas o luxo, mas um lugar que ia dar o toque final no tipo de mulher que ela havia batalhado aqueles anos todos para se tornar. Matt, esse é o seu pastor de sempre? Ela sussurrou. Quem? O reverendo Woods? Não, ele só vem de vez em quando, mas com certeza sabe pregar, né? O que você sabe sobre ele? Ele é casado? Matt estreitou os olhos para Eta. Eu devia ter imaginado que não foi o sermão que te comoveu. Pelo menos espera até a oração antes de pular de cabeça nos assuntos do homem. Durante a canção de encerramento e a oração, Eta pensava como ia fazer para levar Matt até a parte da frente da igreja, para apresentá-la ao reverendo. Não ia ser tão difícil quanto imaginou. Moreland T. Woods notara Eta no momento em que ela havia entrado na igreja. Ela sobressaía como um pássaro vermelho brilhante em meio à moral embrutecida que secava os seios e criava camadas em torno da barriga de outras irmãs da igreja. Essa mulher ainda gotejava os sumos de uma vida repleta de carnalidade. O tipo de vida que ele estava prestes a condenar para o resto da congregação à danação eterna no inferno. Mas como lhe caía bem. Ele teve de engolir para remover o excesso de fluido da boca antes de se levantar para pregar. Agora o problema era conseguir chegar até os fundos da igreja antes que ela saísse sem parecer que estava com uma prece especial. Meia dúzia de tapinhas nas costas, apertos de mão. Muito obrigado, irmãs. Só lhe permitiram andar 10 passos no corredor. E ele estava ficando impaciente. Porém não ousava virar o pescoço e olhar na direção de que a vira a última vez. Sentiu uma mão no antebraço e se voltou para ver uma Matt sorridente ladeada pela mulher de vestido escarlate. Reverendo Woods, gostei de verdade do sermão, Matt disse. Ora, obrigado, irmã Michael, Matt Michael. Enquanto ele lhe dirigia as palavras, o sorriso que enviava para Eta por cima do ombro de Matt era incontestável. Em especial a parte, Matt ergueu um pouquinho a voz, sobre manter a tentação à distância para salvaguardar a alma. Foi um resumo poderoso. O Senhor me toque e eu fale, Michael. Só sou um humilde instrumento da voz dele. A direção e a intenção do sorriso dele não escapavam a Eta. Ela se posicionou devagar diante de Matt. Também gostei, reverendo Woods. Fazia um bom tempo que eu não ouvia um sermão assim. Ela aumentou a pressão nos dedos no braço de Matt. Ah, perdão pelos meus modos, reverendo Woods. Essa é a minha velha amiga Eta May Johnson. Eta May, reverendo Woods. Menina, você devia patentear essa velocidade e vender para as companhias aéreas, Matt disse lá fora. Depois desse sermão, eu estou pensando em voltar, claro. Assossega esse facho. Eu tô tentando dizer que se você tivesse agitado os cílios só um pouquinho mais rápido, a gente ia ter uma tempestade lá dentro. Você disse que queria que eu conhecesse uns caras bacanas. Bom, conheci um. Eta, eu quis dizer um homem que quisesse de verdade ter uma vida com você. Matt estava exasperada. Ora, você está se comportando feito uma colegial. Você não consegue ver o que está se passando na cabeça dele? Eta virou o rosto indignada para Matt. A única coisa que vejo é que você está me dizendo que eu não sou boa o suficiente para um homem como aquele. Ah, não. A Eta Johnson, não. Nenhum homem decente e íntegro jamais ia conseguir enxergar qualquer coisa nela, além de uma diversão rápida. Bom,
Eu vou te dizer uma coisa, Matt e Michael. Sempre tive tudo do bom e do melhor. Talvez não do jeito que você ia aprovar, com todos aqueles belos princípios cristãos. Mas pra mim funcionou. Eu vou continuar por cima, até partir desse mundo. Você acha que eu não tenho espelho? A cada ano tem uma nova ruga pra me cobrir. Eu deito esse corpo e me levanto com ele toda manhã. A cada manhã ele implora pra descansar um pouquinho mais do que no dia anterior. Bom, finalmente eu vou ter esse descanso. E vai ser com um homem como o Reverendo Woods. E você e o resto desses fofoqueiros palermas de Brewster podem ir pro inferno. As lágrimas congelaram o final das últimas palavras dela. Vão sussurrar tom diferente quando eu aparecer por lá como a esposa de um grande pregador. Eu sempre soube o que diziam de mim pelas costas, mas nunca pensei que você estava lá, com eles. Matt ficou estupefata. Como Eta podia ter interpretado tão absurdamente mal as palavras dela? O que tinha acontecido ali para lhe embotar a razão a ponto de ela não enxergar o óbvio? Não era possível que acreditasse, claro que não, que as vibrações emanadas daquele joguinho profano no corredor da igreja iam levar a algo tão definitivo quanto o casamento, ora. Não houve nada além de gestos ostensivos convidando a dança do acasalamento. Matt tinha feito os mesmos movimentos, os mesmos, ao menos uma vez na vida. E Eta devia conhecer dúzias de variações que eram um mistério para ela. E ainda assim, de alguma forma, a música tocada ali embaralhou totalmente os passos da amiga. De súbito, Matt sentiu a impotência de uma pessoa que é obrigada a explicar algo para o qual não existem palavras. Ela se virou em silêncio, começou a descer os degraus. Não havia necessidade de se defender contra as acusações de Eta. Compartilhavam pelo menos 100 lembranças que podiam desmentir aquelas palavras cruéis, que falassem por elas. Às vezes, ser amiga significa dominar a arte de esperar a hora certa. Há uma hora de silêncio, uma hora de deixar pra lá e permitir que as pessoas se machuquem ao seguir o próprio destino. E uma hora de se preparar para recolher os caquinhos quando estiver tudo terminado. Matt se deu conta que esse momento requeria as 3 coisas. Te vejo lá em casa, Eta. Disparou com gentileza por cima do ombro. Eta ficou olhando a figura corpulenta, sendo engolida devagar pelas sombras. As palavras iradas haviam formado um muco espesso em sua garganta e não conseguia engoli-las. Começou a correr pela escuridão onde vira Matt desaparecer. Mas naquele instante, o Reverendo Woods, Moreland Woods, saiu da igreja iluminada, sorrindo. Smooth road, clear day. But am I the only one traveling this way? How strange the road loves to be so easy. Can there be a detour ahead? Obrigada demais, viu, gente? Obrigada, viva Supersônica! Viva!